Dalton Vig surpreende em aparição rara. O que rolou de verdade? Se inscreve agora, porque o que aconteceu com Dalton Vig reacendeu memórias fortíssimas dos tempos de vilão icônico. Dalton apareceu em uma entrevista recente falando sobre carreira e projetos novos. Uma fala dele viralizou quando mencionou que sente saudade de personagens sombrios. Na mesma hora, o público começou a pedir o retorno dele às novelas e às tramas pesadas. Mas o que deixou o clima ainda mais quente foram rumores de que duas produções estariam de olho nele para papéis importantes. Os fãs começaram a especular: será vilão? Será protagonista? Ou vem série internacional? Assim que sair confirmação, você vai saber aqui. Se inscreve e comenta: Dalton na TV de novo.